Meu nome é Olivia Bennett e eu tinha 29 anos quando descobri que as pessoas que se chamam de família podem sentar a menos de 1 metro da televisão e ainda assim não reconhecer quem você é, até o resto do país dizer seu nome primeiro. O mais estranho é que eu dei uma chance para eles. Um dia antes da maior cerimônia de premiação da minha vida, eu abri o grupo da família e escrevi um convite simples. Eu disse que ia ter uma transmissão ao vivo, que eu tinha sido indicada para uma homenagem nacional, e que significaria muito para mim se eles fossem ou pelo menos assistissem. Eu fiquei esperando com o celular na mão, como se tivesse 17 anos de novo, torcendo para dessa vez ser diferente. Aí meu pai respondeu. Ele disse que não ia perder a noite dele com um troféu idiota. Minha mãe concordou que um jantar em família seria um uso melhor do tempo. Minha irmã disse para eu parar de fazer todo mundo se sentir culpado, como se eu estivesse pedindo algo muito egoísta só por querer que eles vissem o momento mais importante da minha carreira. Eu li aquelas mensagens enquanto o programa oficial estava aberto no meu computador, com meu nome aparecendo ao lado de um trabalho que ajudou famílias a se protegerem antes das tempestades chegarem e ajudou equipes de emergência a agir mais rápido quando cada minuto importava. Para eles, aquilo era idiota. Então eu não discuti. Não implorei. Eu escrevi uma palavra, entendi. Depois desliguei o celular e deixei eles fazerem a escolha deles. Na noite seguinte, enquanto eles estavam naquele jantar de família, meu rosto apareceu na televisão nacional. E quando eles finalmente entenderam o que tinham ignorado, os lugares vazios ao meu lado já tinham dito tudo. Antes de eu te contar o que aconteceu depois da transmissão e por que meu pai não conseguiu desfazer o que disse, me diz uma coisa. Como está o clima aí onde você está agora? Combina com o seu humor hoje? Para entender por que essa palavra, entendi, pareceu uma porta se fechando, você precisa entender como era crescer na casa dos Bennett. A gente morava em Neapville, um subúrbio limpo e confortável perto de Chicago, daqueles lugares onde a grama é aparada antes do sol nascer e os pais se conhecem pelo número da camisa dos filhos. Meu pai, Richard Bennett, era técnico de futebol americano do ensino médio. E na nossa cidade isso significava muito. As pessoas paravam ele no supermercado. Ex-alunos apertavam a mão dele no posto de gasolina. Pais tratavam as palavras dele como se fossem regras gravadas em pedra. Ele adorava ser visto como o homem que ensinava caráter, disciplina e que acreditava que a família vinha em primeiro lugar. Essa era a frase favorita dele, família em primeiro lugar. Ele dizia isso antes dos jogos, em eventos da escola, em arrecadações de fundos, até no jantar quando queria que todo mundo largasse o celular e escutasse ele falar. Minha mãe, Linda Bennett, era professora da 3ª série e sabia fazer qualquer coisa difícil parecer leve. Ela quase nunca gritava. Ela corrigia, suavizava, explicava e arrumava desculpas. Se meu pai esquecia algo importante, ela chamava de estresse. Se a minha irmã chamava toda a atenção, minha mãe dizia que era confiança. Se eu era ignorada, ela chamava de independência. Minha irmã mais velha, Jessica Bennett, era a filha que fazia sentido para eles. Ela era barulhenta, bonita, esportiva, social e sempre cercada de pessoas gritando o nome dela. Ela jogava vôlei na escola e depois levou essa mesma energia para a carreira de corretora de imóveis, onde cada casa vendida virava um anúncio da família e cada cliente novo era prova de que Jéssica tinha nascido para brilhar. E eu era a Olivia, a quieta. Aquela que consertava a impressora quando minha mãe precisava de folhas para a escola. A que iniciava o roteador quando meu pai não conseguia subir os vídeos dos jogos. A que fez o site da Jéssica para ela colocar os primeiros imóveis à venda, e depois viu ela dizer para os parentes que tinha aprendido marketing sozinha. Meu lugar na família era útil, mas invisível. Se algo quebrava, lembravam que eu existia. Se algo dava certo, esqueciam que eu tinha participado. Quando eu tinha 12 anos, entrei numa feira de ciências da escola com uma estação meteorológica que eu montei usando sensores baratos, um tablet quebrado e peças que comprei com o dinheiro do meu aniversário. Eu tinha orgulho daquele projeto de um jeito que crianças têm orgulho antes do mundo ensinar elas a se diminuir. Fiz um cartaz, pratiquei minha explicação no espelho e deixei 3 lugares na frente vazios, porque eu achei que minha família ia aparecer. Eles não foram. Jéssica tinha um jantar importante do time de vôlei naquela noite, e meu pai disse que era importante apoiar ela porque espírito de equipe era essencial. Minha mãe me deu um beijo na testa e disse, você entende, né? Você é tão madura com essas coisas.
Eu ganhei segundo lugar naquela noite. Uma professora tirou uma foto minha ao lado do projeto. Quando mostrei pro meu pai depois, ele mal levantou os olhos do celular. Só disse, muito bom, Liv, me lembra amanhã de ver o Wi-Fi da garagem. E isso virou o padrão. Jéssica ganhava flores. Eu ganhava tarefas. Jéssica ganhava discursos. Eu ganhava um bom trabalho dito de outro cômodo. No ensino médio, entrei num clube de programação e ganhei uma pequena competição estadual com um protótipo de alerta de enchentes. Meu pai chamou de hobby de computador. No mesmo fim de semana, o time da Jéssica ganhou um torneio e ele chamou metade da vizinhança para um churrasco. Eu lembro de ficar na cozinha enchendo as formas de gelo para os convidados enquanto as pessoas pediam para Jéssica contar de novo e de novo como foi o ponto final do jogo. Ninguém perguntou o que eu tinha construído. Ninguém perguntou por que meu professor tinha escrito trabalho excepcional no meu certificado. Minha mãe viu eu segurando ele e disse, filha, guarda isso em algum lugar seguro antes de cair molho. E essa foi a coisa mais perto de reconhecimento que eu recebi. O problema de ser ignorada é que nem sempre isso te deixa com raiva de cara. Às vezes isso te deixa eficiente. Eu parei de esperar cadeiras cheias. Parei de perguntar quem ia aparecer. Parei de dizer olha o que eu fiz. Aprendi a medir meu sucesso pelo que funcionava, não pelo que era aplaudido. Aquela lição me protegeu, mas também me deixou sozinha de um jeito que eu ainda não sabia explicar. Eu virei a filha que não dava trabalho. Na minha casa isso parecia elogio, mas na prática era só permissão para me darem menos. Meu pai dizia para os outros que tinha criado filhas fortes. O que ele queria dizer era que a Jéssica carregava o orgulho dele, e eu carregava a praticidade. E por anos eu aceitei isso como suficiente, porque uma parte de mim ainda acreditava que, se eu fizesse algo grande o bastante, útil bastante, impossível de ignorar, talvez ele finalmente me olhasse e visse mais do que a pessoa que conserta as coisas em silêncio. Eu não entrei na tecnologia por atenção. Eu entrei porque sistemas faziam mais sentido para mim do que pessoas. Um alerta de tempestade vinha ou cedo ou tarde. Uma estrada estava ou alagada ou livre. Um sinal chegava ou falhava. Dados não fingiam se importar com você no jantar e depois sumiam quando você precisava. Depois da faculdade, entrei no Chicago Climate Response Lab, um grupo de pesquisa e tecnologia que trabalhava com órgãos de emergência em todo o meio-oeste dos Estados Unidos. Não soava glamouroso quando eu explicava em encontros de família, o que provavelmente explicava porque meu pai parava de prestar atenção depois da palavra dados. Nosso time criava ferramentas para condados que enfrentavam tornados, enchentes repentinas, ondas de calor, apagões e tempestades que mudavam de direção mais rápido do que qualquer pessoa conseguia reagir. Meu trabalho era ajudar a construir o motor de previsão, a parte do sistema que juntava dados de radar, níveis de rios, relatórios de trânsito, chamadas de emergência, capacidade de abrigos e informações de infraestrutura local, e transformava tudo isso em alertas que as pessoas realmente pudessem usar. A primeira versão era feia. Travava nos piores momentos. Marcava estradas como seguras quando as equipes locais já sabiam que estavam alagadas. Exagerava sinais falsos e ignorava sinais silenciosos. Eu passava noites olhando mapas até as linhas dos condados se misturarem na tela. Jantava comida de máquina automática ao lado de pessoas que realmente ligavam o suficiente para discutir cada segundo. Porque no nosso trabalho, segundos não eram abstratos. Eles eram a diferença entre um ônibus escolar desviar de uma passagem alagada ou entrar direto nela. Eram a diferença entre um casal de idosos receber uma batida na porta antes da água subir ou ficar preso no andar de cima, sem luz e sem saída. O projeto mudou para mim depois que uma tempestade atingiu uma cidade pequena a sudoeste de Joliet. O relatório oficial tinha só algumas páginas, mas eu li tantas vezes que decorei cada linha do tempo. Um riacho subiu mais rápido do que o previsto. Uma estrada principal fechou antes dos operadores terem uma rota alternativa confiável. Uma equipe de resgate perdeu 10 minutos desviando de uma água que ninguém ainda tinha mapeado. 10 minutos podem parecer pouco quando você está sentado no escritório seco. Mas não parecem pouco quando alguém está ligando pedindo ajuda de uma casa que está enchendo de água. Eu ficava pensando que a gente tinha esses dados em algum lugar. Eles existiam. Só não estávamos conectando tudo rápido o suficiente. Esse pensamento não saía da minha cabeça.
A doutora Maia Whitfield, diretora de pesquisa do nosso laboratório, percebeu isso. Maia foi a primeira pessoa na minha vida adulta que olhou para minha obsessão por detalhes e não chamou de pensar demais. Ela chamou de responsabilidade. Em vez de me mandar relaxar, ela me dava problemas mais difíceis. Quando os outros estavam prontos para aceitar um modelo bom o bastante, Maia olhava para mim e dizia: Olivia, o que ainda está te incomodando? E eu falava: o atraso no tempo de resposta, os relatórios locais que faltavam, como estradas rurais desapareciam dos mapas oficiais durante emergências, e como avisos não serviam de nada se não chegavam nas pessoas numa linguagem que elas confiavam e em rotas que realmente podiam usar. Nosso time foi construindo e reconstruindo o sistema em cima dessas perguntas. Testamos com bombeiros voluntários, centrais de emergência dos condados, centros de despacho e abrigos comunitários. Aprendemos que uma previsão perfeita não valia nada se chegasse no formato que ninguém conseguisse ler no meio de uma crise. Aprendemos que o conhecimento local era tão importante quanto dados de satélite. Aprendemos que tecnologia precisava apoiar pessoas, não substituir o julgamento delas. O primeiro sucesso real veio durante uma temporada de tempestades de primavera que estava deixando todo mundo em alerta. Nosso sistema marcou um grupo de estradas rurais com alta chance de alagamento antes mesmo do aviso oficial de fechamento. Ele sugeriu mover 2 equipes de resgate para mais perto de uma área vulnerável e enviar um alerta antecipado para uma comunidade de casas móveis perto de uma bacia de drenagem. O condado seguiu a recomendação. Depois disso, um dos coordenadores de emergência ligou para nossa equipe. A voz dele parecia cansada e rouca. Ele disse: o sistema de vocês nos deu 12 minutos. Isso foi o suficiente. Eu escrevi essas palavras num post-it e deixei embaixo do meu monitor. 12 minutos. Tempo suficiente para um pai acordar uma criança. Tempo suficiente para um despachante redirecionar uma equipe. Tempo suficiente para alguém sair antes da estrada sumir. Naquele momento, meu trabalho deixou de parecer código e começou a parecer uma promessa. A indicação ao prêmio não veio de mim. Eu nunca teria sabido quais formulários preencher ou qual comitê impressionar. Um coordenador regional de gerenciamento de emergências reuniu os dados depois de uma temporada de tempestades especialmente pesada. Os tempos de resposta tinham melhorado em várias áreas piloto. Mais alertas estavam sendo enviados antes das estradas ficarem intransitáveis. Os abrigos tinham mais tempo para se preparar. Pessoas que nunca tinham me visto escreveram depoimentos sobre o que aqueles minutos extras significaram. Um dia, a Maia me chamou para uma sala de reunião e fechou a porta. Por um segundo horrível, eu pensei que algo tinha dado errado. Mas ela só deslizou uma pasta impressa pela mesa. No topo estava o meu nome. Ela me disse que eu tinha sido indicada ao Prêmio Nacional de Inovação em Preparação para Desastres, e que o comitê queria falar com a pessoa que tinha desenhado o coração do motor de previsão. Eu ri porque achei que ela estava exagerando. Maia não riu comigo. Ela disse: Olivia, você precisa entender uma coisa. O mundo não fica mais seguro porque as pessoas aplaudem quem fala mais alto na sala. Ele fica mais seguro porque alguém como você se recusa a largar um problema difícil. Eu queria acreditar nela. Eu queria mesmo. Mas uma parte antiga de mim ainda ouvia a voz do meu pai chamando isso de hobby. Ainda via minha mãe afastando meu certificado com cuidado para não cair molho de churrasco em cima. Ainda sentia as cadeiras vazias da feira de ciências de mais de 10 anos atrás. Então, quando começaram as entrevistas com o comitê, eu respondi tudo com cuidado, de forma profissional, quase como se estivesse falando de outra pessoa. Expliquei o modelo. Expliquei o projeto piloto. Expliquei por que sistemas de alerta precisam levar em conta comportamento humano, não só padrões climáticos. Eu não contei que passei grande parte da minha vida ficando boa em ajudar pessoas que mal notavam que eu existia. Talvez por isso esse trabalho combinasse tanto comigo. Eu sabia o que era enxergar o perigo antes de qualquer outra pessoa se importar o suficiente para olhar. O e-mail oficial chegou numa quarta-feira chuvosa à tarde, entre uma reunião e outra. Eu abri minha caixa de entrada esperando mais uma solicitação de documentos. Em vez disso, vi o selo do comitê e o assunto: Parabéns, vencedora do Prêmio Nacional de Inovação em Preparação para Desastres. Por alguns segundos, eu não cliquei. Só fiquei olhando as palavras, esperando elas diminuírem de importância. Mas não diminuíram.
O e-mail dizia que eu tinha sido escolhida para receber o prêmio numa cerimônia transmitida ao vivo no MC Kurmic Place, em Chicago. Estariam presentes líderes de resposta a emergências, pesquisadores, autoridades públicas, representantes de comunidades, veículos de mídia e uma transmissão nacional. Meu nome seria impresso no programa. Um vídeo curto sobre nosso sistema seria exibido antes de eu subir ao palco. E então veio a parte que deixou o e-mail ainda mais pesado. Eu podia convidar até 4 familiares ou pessoas próximas. 4 cadeiras. 4 chances de pessoas que tinham perdido quase todos os meus momentos silenciosos aparecerem justamente no único que seria grande demais para ignorar. No trabalho, todo mundo ficou animado. Marcus Reed, meu gerente de projeto, bateu na lateral da minha mesa como se a gente tivesse acabado de ganhar um jogo importante. Maya me abraçou e disse que estava orgulhosa, com uma voz tão firme que quase me quebrou por dentro. O pessoal da comunicação já começou a falar de preparação para a imprensa. Alguém brincou que eu precisava treinar sorrir sem parecer que estava resolvendo uma equação. Durante o resto do dia, as pessoas passaram na minha mesa com café, bilhetes, parabéns meio desajeitados e até um pequeno tornado de plástico da equipe de estagiários com um bilhete. Ela nos avisou. Eu deixei-me sentir feliz dentro daquele escritório, porque aquelas pessoas sabiam o que aquele prêmio significava. Elas sabiam das noites longas, dos testes que falharam, dos condados que confiaram na gente antes mesmo do sistema parecer importante o bastante para sair nas manchetes. Eu não contei para minha família naquele dia. Eu dizia para mim mesma que estava esperando o momento certo, mas a verdade era outra, eu estava com medo. Medo do meu pai ouvir premiação e imaginar um jantar chato com discursos. Medo da minha mãe perguntar quanto tempo ia durar. Medo da Jéssica mudar de assunto antes mesmo de eu terminar de falar. Uma semana antes da cerimônia, eu quase convidei só Maya, o Marcos e 2 coordenadores de emergência dos condados do projeto piloto. Isso teria sido fácil, seguro. Mas a sessão de convidados ficava na minha mesa da cozinha como um desafio. Talvez eu quisesse um encerramento. Talvez eu quisesse prova. Talvez a versão de 12 anos de mim ainda estivesse guardando lugares na primeira fileira. No dia anterior à cerimônia, eu abri o grupo da família. Meu pai tinha acabado de mandar uma foto de carnes que ia fazer no churrasco da comemoração da Jéssica, porque ela tinha fechado uma grande venda de imóvel. Minha mãe respondeu com corações. Jéssica postou uma selfie com a legenda, "Grande semana para a família Bennett". Eu fiquei olhando para aquela frase. Depois escrevi meu convite. Coloquei o local, o horário, o link da transmissão ao vivo e disse que ficaria feliz se eles fossem ou assistissem. Meu pai respondeu primeiro, "Não vamos perder nosso tempo com um troféu sem sentido". Minha mãe veio depois, "Querida, amanhã já está planejado. Um jantar em família é melhor aproveitamento da noite". Jéssica fechou, "Não faz a gente se sentir culpada. Nem tudo precisa ser um grande drama". Eu não chorei. Só ficou um silêncio dentro de mim. Ali estava a resposta. Não era falta de tempo. Não era confusão. Era escolha. Eu olhei a lista de convidados e apaguei os espaços vazios da minha família antes que eu mudasse de ideia. A Maya sentaria ao meu lado. O Marcos estaria lá. 2 coordenadores de emergência ocupariam os outros lugares. Pessoas que apareceram quando importava. Eu digitei uma palavra no grupo, "Entendi". Meu pai respondeu com um joinha. Na manhã seguinte, passei meu vestido, revisei meu discurso e dirigi até Chicago sob um céu cinza de aço. No MC Kurmic Place, a equipe conferiu minha identidade, colocou um crachá no meu vestido e me guiou por corredores cheios de banners sobre resiliência, inovação e serviço público. No ensaio, alguém me mostrou onde eu ficaria, quando eu deveria andar e qual tela exibiria o vídeo. Eu concordava com a cabeça como se estivesse calma. Por dentro, eu só pensava que minha família tinha escolhido um jantar no lugar disso tudo. Então a Maya chegou, segurou minha mão e disse: "Hoje a noite não é sobre quem não te viu. É sobre as pessoas que estão vivas porque você não parou". Eu levei essa frase comigo pro salão. Quando a cerimônia começou, o ambiente parecia quase irreal. O palco brilhava em uma luz azul suave. 3 telas enormes estavam suspensas acima, grandes o suficiente para tornar qualquer rosto impossível de ignorar.
Mesas preenchiam o salão com nomes de agências, universidades, departamentos de cidade e equipes de resposta a emergências. Eu vi bombeiros de uniforme, cientistas com olhar cansado, líderes de saúde pública, sobreviventes de tempestades e autoridades que passaram a vida inteira se preparando para desastres que a maioria das pessoas só pensa quando ouve sirenes ao longe. Eu me sentei entre a Maia e o Marcos, com as mãos juntas no colo, para ninguém ver que eu estava tremendo. O programa começou com discursos sobre serviço público e trabalho invisível. Normalmente, esse tipo de fala parece bonito, mas vazio. Mas naquela noite, não. Parecia real. Ao meu redor estavam pessoas que entendiam o custo desse tipo de trabalho. Elas sabiam que o melhor cenário de emergência era aquele que ninguém percebia, porque o pior não aconteceu. Quando a nossa categoria estava prestes a ser chamada, a Maia se inclinou e sussurrou: "Respira." Do outro lado da cidade, minha família estava sentada jantando. Eu só soube dos detalhes depois, pelo Ethan, meu irmão mais novo, que estava lá porque minha mãe tinha pedido para ele ir. Meu pai tinha feito um churrasco de carnes como se fosse uma final de campeonato. A Jéssica tinha levado uma sobremesa cara e colocado no centro da mesa como se fosse um troféu. Minha mãe tinha separado os pratos bons. A TV estava ligada na sala porque meu pai queria ver o bloco esportivo depois do jantar. No começo, ninguém prestou atenção. Eles falavam da venda da Jéssica, do cliente dela, dos próximos imóveis, de como todo mundo estava orgulhoso. Meu pai, pelo que o Ita me contou, levantou o copo e disse: "Agora sim, isso é uma conquista de verdade." Foi nesse momento que o Ethan olhou para a TV, porque ouviu as palavras: Prêmio Nacional de Inovação em Preparação para Desastres. No salão, as luzes diminuíram e o vídeo começou. Um mapa do meio-oeste apareceu nas telas. Sistemas de tempestade atravessavam Illinois e Indiana. Depois vieram imagens de ruas alagadas, atendentes de emergência recebendo chamadas, voluntários colocando sacos de areia e famílias entrando em abrigos. A narração explicava que preparação para desastres não era só reagir depois da tragédia, mas construir sistemas que ajudassem as pessoas a sair do perigo antes dele ser inevitável. Então meu nome foi dito: Olivia Bennett. O vídeo mostrou nosso painel, mapas de alerta e entrevistas com coordenadores de emergência falando dos minutos extras que o sistema tinha dado a eles. Um deles disse: "Nós conseguimos esvaziar um bairro antes da água chegar na estrada principal." Esse tipo de aviso muda tudo. Eu senti a mão da Maia apertando o meu ombro. Então o apresentador voltou ao palco. Ele falou sobre uma jovem engenheira de Illinois cujo trabalho conectava dados meteorológicos, equipes locais e alertas em tempo real. Disse que aquele sistema representava o melhor tipo de inovação, porque não existia para aplauso. Existia para fazer pessoas voltarem para casa vivas. E então ele chamou meu nome. Caminhar até o palco pareceu mais longo do que qualquer corredor da minha vida inteira. Os aplausos vieram fortes, quentes, enormes, mas eu quase não ouvia por causa do meu coração. Eu aceitei o prêmio de vidro, me virei para o público e vi minha imagem nas telas acima do salão. Eu estava ali, firme, segurando a prova de que aquilo que meu pai tinha chamado de sem sentido nunca tinha sido sem sentido. Em Neapville, a mesma imagem enchia a televisão da minha família. O Ethan disse que a Jéssica parou no meio da frase. Minha mãe virou da mesa com a colher de servir na mão. Meu pai parecia irritado no começo, como se a TV tivesse atrapalhado ele. Mas então apareceu a legenda embaixo da minha imagem. Olivia Bennett, vencedora do Prêmio Nacional de Inovação em Preparação para Desastres. Ninguém se mexeu. O Ethan disse que a sala ficou tão silenciosa que ele conseguia ouvir a geladeira funcionando. O apresentador falou sobre equipes de emergência, alertas de tempestade, evacuações de enchentes e comunidades ajudadas pelo nosso sistema. Minha mãe sussurrou: "É a Olivia?" A Jéssica não disse nada. Meu pai ficou só olhando. Foi isso que o Ethan mais lembrou, o reconhecimento chegando tarde demais, e trazendo vergonha junto. No palco, eu fui até o microfone. Agradeci minha equipe, os coordenadores de emergência, os despachantes, os voluntários e os líderes comunitários que faziam os alertas realmente funcionarem na vida real. Agradeci a Maia por me ensinar que trabalho cuidadoso não é trabalho pequeno. Eu não agradeci minha família. Não por punição, mas porque a verdade importava.
Eles não tinham construído aquilo comigo. Não tinham acreditado. Nem tinham escolhido assistir até a televisão escolher por eles. Quando voltei para o meu lugar, a Maia me abraçou antes mesmo de eu sentar. O Marcos enxugou os olhos e disse que era alergia. Meu celular estava no silencioso dentro da bolsa, vibrando de poucos em poucos minutos. Mas eu não abri. Pela primeira vez, eu não saí do meu próprio momento para administrar o desconforto deles. Eu fiquei. Tirei fotos com minha equipe. Apertei a mão de pessoas que queriam falar sobre financiamento de sistemas de alerta em áreas rurais. Ouvi um diretor de condado dizer que a equipe dele tinha aplaudido quando meu nome foi anunciado. Do outro lado da cidade, meu pai estava sentado numa mesa de jantar já fria, assistindo estranhos elogiarem a filha que ele tinha ignorado menos de 24 horas antes. Quando finalmente abri meu celular, já era quase meia-noite. Eu estava de volta ao meu apartamento, ainda com o vestido, os sapatos perto da porta, o prêmio em cima da bancada da cozinha, sob a mesma luz onde eu tinha lido a mensagem do meu pai na noite anterior. A tela acendeu antes mesmo de eu desbloquear. Chamadas perdidas do meu pai. Chamadas perdidas da minha mãe. Chamadas perdidas da Jéssica. 2 do Ita. Depois mensagens. A primeira do meu pai veio exatamente no minuto em que meu segmento passou na TV. Você é essa pessoa na TV? 1 minuto depois. Olivia, atende o telefone. Depois. Por que você não nos disse que isso era tão importante? Eu fiquei olhando para aquela frase por um tempo. Não era parabéns. Não era desculpa. Não era eu devia ter ido. Era só. Por que você não nos disse que isso era tão importante? Aquilo era meu pai em uma frase. Se ele não entendeu, então a culpa devia ser minha por não ter explicado de um jeito que ele respeitasse. As mensagens da minha mãe eram mais suaves, mas não mais fáceis. Querida, não sabíamos que era um evento tão grande. Seu pai está em choque. Estamos muito orgulhosos de você. As da Jéssica vinham cheias de exclamações, mas pouca sinceridade. Meu Deus, Liv, você estava literalmente na TV Nacional. Me manda fotos oficiais. Quero postar antes de todo mundo. Eu rolei a conversa até chegar nas mensagens deles do dia anterior. Prêmios sem sentido. Melhor usar nossa noite. Não faz a gente se sentir culpado. Estava tudo ali, uma em cima da outra, no mesmo grupo, e logo acima da súbita orgulhosa família. Depois, a conversa mudou de um jeito que me deu um nó no estômago. Meu pai perguntou se o distrito escolar tinha visto a transmissão e se ele devia mencionar isso ao diretor esportivo, porque seria bom pro time de futebol ter uma ligação com uma vencedora de prêmio nacional. Minha mãe perguntou se algum canal local talvez quisesse entrevistar a família. A Jéssica colou uma legenda do Instagram no grupo. Tão orgulhosa da minha irmãzinha brilhante. Eu sempre soube que ela ia mudar o mundo. E embaixo escreveu, demais ou fofo? Eu sempre soube. Essa frase quase me fez rir, porque a alternativa era jogar o celular na parede. A Jéssica não sempre soube. Minha mãe não sempre soube. Meu pai tinha chamado meu trabalho de idiota até desconhecidos na televisão darem permissão para ele respeitar. E agora eles queriam ficar perto da luz, o suficiente para parecer que sempre estiveram ali. Por alguns minutos, a antiga Olivia voltou. Aquela que conserta tudo. A que evita conflito. A que suaviza momentos estranhos. Eu quase digitei, tá tudo bem. Só para todo mundo respirar mais fácil. Eu imaginei meu pai relaxando porque as consequências mais uma vez tinham passado longe dele. Minha mãe dizendo pros parentes que eu estava emotiva, mas bem. A Jéssica postando fotos de infância e recebendo elogios de gente que não fazia ideia das cadeiras vazias. Então eu bloqueei o celular. O silêncio do meu apartamento voltou. Olhei pro prêmio em cima da bancada e pensei na Maia, no Marcos, no coordenador do condado que escreveu a indicação e nos despachantes que mandavam mensagens quando o sistema funcionava durante as tempestades. Nenhum deles pediu para usar o que eu conquistei. Eles ajudaram a carregar aquilo. Essa era a diferença. Eu desbloqueei o celular de novo, não para responder, mas para guardar a verdade.
Tirei prints do convite, das respostas deles me diminuindo, das mensagens da transmissão e dos planos repentinos de usar meu nome. Criei uma pasta e coloquei tudo lá. Não para expor. Não para começar um julgamento público. Mas porque eu precisava de um registro privado, algo que me protegesse caso a culpa deles tentasse reescrever os fatos depois. Então o Ethan ligou. Eu quase ignorei, mas atendi. Ele ficou em silêncio no começo. Depois disse: Desculpa, Liv. Não foi a gente tá orgulhoso. Não foi, você precisa entender. Só, desculpa. Ele me contou como a mesa ficou quando meu rosto apareceu na TV. Meu pai ficou pálido, depois bravo, perguntando por que ninguém tinha explicado direito o prêmio. Minha mãe repetia que queria ter sabido. A Jéssica começou a procurar meu nome na internet antes mesmo do vídeo acabar. O Ethan disse que não sabia o que falar, então não falou nada. E pediu desculpa por isso também. Eu agradeci a honestidade dele, mas não absolvi tudo. O silêncio sempre tinha sido a língua da minha família por anos. Depois que desligamos, mais mensagens chegaram. Meu pai mandou: me liga antes de falar com qualquer jornalista. Aquilo confirmou tudo. Não era preocupação comigo. Era preocupação com a história. Pela primeira vez, eu não respondi. Eu dormi mal, mas dormi. E quando a manhã chegou, eu já sabia exatamente o que ia dizer. No dia seguinte, a luz do sol entrou pelas persianas. Por um momento, eu deixei minha mente fingir que a noite anterior tinha sido simples. Um prêmio, um discurso, uma comemoração. Mas o celular vibrou de novo, e o mundo antigo pediu para entrar outra vez. Fiz café, sentei e abri o grupo da família. Minha mãe tinha escrito que pessoas da igreja estavam perguntando sobre mim. A Jéssica tinha mandado mais opções de legenda. Meu pai tinha perguntado 2 vezes se a mídia tinha me procurado. Depois ele escreveu: precisamos estar alinhados como família. Antigamente, essa frase me faria obedecer. Agora só deixou tudo claro. Estar alinhado sempre significou deixar ele escrever o alinhamento. Eu digitei devagar, porque queria cada palavra limpa. Disse que sabia que eles tinham visto a cerimônia. Que entendia que tinham ficado surpresos. E então disse o que não ia acontecer dali pra frente. Eles não iam falar com meus colegas de trabalho, com minha mentora, com o comitê ou com qualquer pessoa ligada ao projeto. Não iam dar entrevistas dizendo que me criaram, que me apoiaram ou que sempre acreditaram em mim. Não iam postar fotos da minha infância transformando ausência em inspiração. E se alguém perguntasse por que não estavam na cerimônia, podiam falar a verdade. Eu convidei. Eles recusaram. Escolheram um jantar. Meu pai respondeu primeiro: você está sendo dramática e desrespeitosa. Depois: não distorce isso como um ataque à sua família. Depois: eu já sacrifiquei muito por vocês duas. Minha mãe veio em seguida, mais suave. Disse que eles estavam orgulhosos do jeito deles. Disse que eu não devia punir pessoas por não entenderem algo técnico. A Jéssica escreveu: você está humilhando todo mundo por um erro só. Eu olhei para a tela e escrevi a frase que eu precisava há anos. Eu não fiz vocês parecerem ruins. Eu dei uma chance de vocês aparecerem. E vocês escolheram não vir. Depois disso, eu silenciei o grupo por 1 ano. Também silenciei as notificações individuais. Meu apartamento ficou quieto de um jeito quase sagrado. As consequências não chegaram todas de uma vez. Vieram aos poucos. O noticiário local reprisou meu segmento 2 dias depois e, como Neapville adorava uma conexão com alguém da cidade, as perguntas começaram. Pais do time de futebol do meu pai reconheceram meu sobrenome. Alguns o parabenizaram. O Ethan disse que meu pai tentou aceitar a atenção no começo. Depois alguém perguntou por que ele não tinha ido à cerimônia. Outro perguntou se era verdade que ele tinha chamado o prêmio de sem sentido. Eu nunca postei os prints, mas histórias se espalham mesmo sem prova, quando gente demais começa a ver a verdade. Na escola, o diretor esportivo, em silêncio, deixou de chamar meu pai para falar sobre valores familiares no próximo evento. Meu pai ainda tinha o emprego dele, mas o brilho ao redor dele diminuiu.
O homem que construiu a própria imagem aparecendo para jovens e para a comunidade tinha falhado em aparecer para a própria filha na televisão nacional. Para alguém como ele, isso não era pequeno. Era onde o orgulho dele morava. Minha mãe tentou arranjar uma matéria local com uma amiga, mas sem minha permissão e sem acesso ao meu time, não deu em nada. A Jéssica mesmo assim postou uma foto antiga nossa. Eu com 13 anos, no ginásio, ao lado dela com um troféu de vôlei. A legenda dizia, orgulhosa da minha irmãzinha desde o primeiro dia. Eu mandei uma mensagem privada. Remove meu nome e para de usar minha imagem para reescrever nossa relação. Ela respondeu com raiva, mas tirou a marcação. À tarde, alguém da escola comentou na postagem, você não foi a que disse que um coisa de computador era chato? O post sumiu antes do jantar. Isso foi a vingança, se é que dá para chamar assim. Nada de gritos. Nada de escândalo público. Só acesso removido. Só a verdade não se dobrando. Só pessoas descobrindo que não podiam me ignorar em particular e me usar em público. Nas semanas seguintes, minha vida não ficou perfeita, mas ficou mais silenciosa e mais honesta. O prêmio trouxe atenção pro projeto, e a Maia soube usar isso do jeito certo. Mais condados entraram nos programas piloto. Mais dinheiro veio para sistemas de alerta em áreas rurais. A gente começou a orientar jovens engenheiros interessados em resposta climática, especialmente estudantes que tinham sido ensinados que habilidades quietas não eram importantes. Eu dizia para eles, trabalho útil pode parecer solitário antes de ser reconhecido. Ser confiável não deveria significar ser invisível. Educação não é só diploma ou prêmio. Educação de verdade é aprender a valorizar pessoas antes do mundo validar elas, e entender seu próprio valor antes que alguém tente definir isso por você. Eu e o Ethan conversávamos às vezes. Ele não me pressionava para perdoar rápido. Minha mãe mandava mensagens que eu nem sempre lia. A Jéssica parou de me marcar. Meu pai nunca deu um pedido de desculpas que chegasse na raiz do problema. Semanas depois, ele mandou, espero que você saiba que estamos orgulhosos. Eu olhei aquilo por um bom tempo, e percebi que eu não precisava mais saber o quanto o orgulho dele valia depois da escolha que ele já tinha feito. Eu não respondi. Talvez um dia houvesse conversa. Talvez não. Curar não exige dar às pessoas o mesmo acesso que elas usaram para te machucar. O sucesso não consertou minha infância. A televisão nacional não transformou minha família nas pessoas que eu queria que elas fossem. E um troféu não fez meu pai me entender. O que realmente mudou minha vida foi o momento em que eu parei de tratar a atenção dele como prova do meu valor. Família não se prova por quem te reconhece depois dos aplausos. Família se prova por quem respeita o seu esforço quando não tem câmera, nem manchete, nem plateia para impressionar. Você tem permissão para proteger as partes de você que levaram anos para se reconstruir. Você tem permissão para parar de convidar certas pessoas para a primeira fileira da sua vida quando elas só aparecem depois que o mundo diz que aquele lugar é importante. Às vezes, a forma mais forte de vingança não é fazer alguém sofrer. É ficar inteiro o suficiente para que a aprovação deles chegue tarde demais para te controlar. Obrigado por acompanhar a história até o final. Se você gostou, nos apoie com um follow para a gente continuar motivado a criar vídeos cada vez mais fortes, de alta qualidade e envolventes para você.